Fala galera, seja bem-vindo ao Três Caminhos da Oracologia. Eu sou a Mari, eu sou oraculista, bruxa, taróloga, um monte de coisa. E hoje a gente vai falar sobre o básico do básico de interpretação de velas. Então, roda a vinheta. A gente nem vai entrar hoje no ponto seromancia ou piromancia. A gente tem que entender o que é necessário entender hoje, é que isso aqui transmuta energia. Isso tem energia. Então a relação cera e chama vai ser uma espécie de leitura energética porque você está fazendo. Você pode usar o que eu estou te falando, inclusive o principal uso é para ver como está o andamento do seu trabalho. Sim, porque... Opa, quase assoprei. Isso aqui é uma comunicação energética importante que mostra sobre o que você está fazendo. Então vamos considerar, como eu disse, as velas como portais energéticos, como pontos de comunicação energética. O que isso quer dizer? Que dependendo da energia que está no entorno para que aquilo seja favorecido, você vai ter uma leitura na chama ou na cera da vela ou na vela como um todo. Vou dar um exemplo mais palpável. Você quer fazer um banimento. Você quer fazer um banimento e a vela não acende. Você quer fazer um banimento e ela é consumida muito rápido, cria-se muito derretimento. Tudo isso significa alguma coisa. E esse significar alguma coisa, às vezes a gente deixa de lado. Mas ele tem muita relevância. Vamos começar então interpretando e entendendo essa chama. Uma chama ok é a chama dessa vela que vocês estão vendo. Ela não tá nem muito alta, nem muito baixa, ela simplesmente tá queimando de boa. Eu acendi ela sem propósito mesmo, então ela só tá queimando. Uma vela que queima muito alto, a gente tá falando de muita energia no espaço, ou porque você tá fazendo. Aí a gente tem que tomar um cuidadinho, porque às vezes você pode estar colocando pouco espaço para essa energia se manifestar, mas a gente vai falar disso depois. Então a gente tem numa chama alta uma presença muito intensa ou muita energia próxima daquele espaço que está transmutando naquela chama e criando aquela chama muito alta. Uma chama muito baixa é pouca energia, então geralmente isso acontece quando você está fazendo um trabalho e você coloca poucos elementos para reforçar esse trabalho, então você deveria ter usado mais coisas. A chama vai ficar bem baixinha, quase morrendo, quer dizer, quase não tem energia sendo distribuída por aquela vela. E a gente tem as chamas tremulantes, as chamas que quicam, que pulam, que dançam. Daí a gente vai ter alterações energéticas. Geralmente isso acontece quando alguma coisa está tentando se manifestar e dar oi mesmo. Então a gente vai ter essa chama pulando, dando muito, tremelicando muito, porque provavelmente a energia que está se aproximando é muito intensa e a própria chama não consegue lidar com isso e acontece essas falhas, né? Você pode também usar essas falhas como oráculo e você pode falar: para acontecer isso é um sim, acontecendo aquilo é um não, e a chama vai responder de acordo com o que você está pedindo. Agora falando sobre a cera, derretimento de cera. Bom, tem várias interpretações para derretimento de cera, eu vou passar umas básicas. Primeiro, um derretimento muito intenso, quando a cera faz tipo... derrete toda muito rápido. O trabalho que você está fazendo precisava de mais energia, precisava de mais direcionamento energético, é o termo correto, e você não deu o suficiente. Então a gente tem muita energia acumulando nessa chama, essa chama acumula muita energia e isso consome muito rápido a cera. O ideal é que ela derreta dessa maneira. Você vê, ela não está sendo consumida, tá tudo muito tranquilo aqui, porque a chama comporta a quantidade de cera. Se isso acontecer em um trabalho devocional ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo e o derretimento ser muito intenso, opte por ceras mais com velas com a cera mais espessa, mais grossa, porque daí você dá tempo suficiente para a energia que está trabalhando nessa chama trabalhar nessa vela. E o derretimento vai ser mais coeso, então você vai ter uma distribuição melhor de energia. Um derretimento muito intenso, basicamente, é muita energia trabalhando com poucas ferramentas. Então, ou você teria que dar mais ferramentas, mais velas, ou uma cera, ou tocar cera na cabeça, ou uma vela mais grossa, ou mais elementos para o seu trabalho. Isso é muito comum no trabalho com deuses, tá? Pelo que eu acompanho de várias pessoas, é muito comum elas pegarem uma vela pequenininha para fazer um trabalho devocional com uma divindade que tem uma energia super forte. O ideal seria uma vela de 7 dias, que você vai dar tempo para essa energia trabalhar naquele espaço, porque ela vai ter cera o suficiente para consumir. Não dá para esquecer disso, tá? A gente tem que dar espaço para a energia trabalhar.
Derretimento intenso pode ser um problema. Se você está fazendo um banimento e aquilo derreteu com tudo e mais um pouco, eu refaria o banimento. Até que com banimentos isso é bem comum, mostra que está queimando muita energia e está realmente afastando as energias que são ruins. Mas para qualquer outro trabalho, eu refazeria, porque você está com um derretimento muito forte. Mostra um desequilíbrio dessa energia que você não soube colocar na posição correta, você não soube direcionar. Então é melhor fazer mais uma vez, usar uma vela mais espessa ou mais elementos no que você está trabalhando. Às vezes o derretimento intenso não é algo. Não que o derretimento intenso seja algo ruim, mostra que tem muita energia agindo ali. E que talvez seria melhor você usar algo maior para deixar essa energia trabalhar. Mostra sempre que aquela energia está trabalhando, que minha ring light me abandonou. Mostra que aquela energia está trabalhando. Às vezes ela não está trabalhando como ela deveria, ou tão bem quanto ela poderia trabalhar. Exatamente porque você não deu muitos instrumentos e recursos. Mas isso não é ruim, mostra que realmente tem um trabalho sendo feito ali. Existe também um direcionamento para que lado que essa cera pende. Primeiro, não pode ter desnível na mesa, não pode ter desnível no suporte, não pode ter vento no espaço. Para você fazer a interpretação da cera de uma vela, você precisa estar nas ambientações perfeitas. Não ter vento é essencial, porque o vento direciona a chama para um lado e dessa maneira direciona a cera também. E isso vocês vão ver que para onde a cera está indo é relevante. Então, assim, considere as melhores situações sem desnível, mesa retinha, suporte retinho, sem vento, sem nada que direcionando aquela cera para outro lugar. E daí a gente faz a interpretação. Vou tirar isso aqui daqui, senão eu vou me queimar. Daí a gente faz a interpretação. Então a interpretação seria: minha ring light me abandonou de novo. Derreteu pra frente, a gente tá falando de aspectos terrenos, aspectos da vida. Derreteu pra trás, a gente tá falando de espiritual. Você também pode fazer isso com material e emocional. Você também pode fazer isso dessa maneira. Mas esse pra frente e trás é muito básico. Outro muito básico é a direita da vela, passado, a esquerda da vela, futuro. Basicamente com o direcionamento de onde você está olhando. Você está de frente para a vela, o que vem para trás de você é passado, o que vem à sua frente é futuro. A gente vai sem ring light mesmo. Então, para frente é futuro, para trás é o seu passado. Beleza? Muito simples, muito intuitivo, e você pode considerar, por exemplo, você está fazendo um banimento. O banimento é um exemplo clássico. E daí toda a cera pende para frente. Então a gente tem questões materiais que estão influenciando nisso, questões terrenas. Então as suas relações interpessoais, as pessoas que você convive estão adicionando essa energia negativa na sua vida. Daí a gente tem a cera toda para trás. Então a gente tem só questões espirituais influenciando nisso. Então são entidades que estão passando, é totalmente espiritual, não teria como você controlar. E você pode criar vários critérios nesse sentido, considerando toda a simbologia da vela, o para frente, o para trás e para um lado e para o outro. É uma interpretação bem simples. Se uma vela derreter inteirinha e não consumir toda a cera, você pode fazer ceromancia. Aí é um pouquinho mais complexo, precisaria de mais de um vídeo para falar de ceromancia. Ceromancia é uma arte bem complexa. Mas você pode olhar a cera que ficou, usar esse direcionamento de frente e trás, direita e esquerda, para entender se são questões passadas, presentes, ou questões materiais ou questões espirituais, e olhar esses formatos. Então pode ter formato de animais, formatos de bolha, formatos de cabeça, cabeças vão influenciar, vai mostrar a influência de pessoas, e todas essas coisas. Daí você usa a sua análise simbólica. É um bom exercício inicial, tá? Porque a ceromancia você precisa estudar ela à parte. É um oráculo bem antigo, muito simbólico e de um pouco difícil de interpretação. Mas você pode fazer isso quando a cera derreter inteirinha. Inclusive, com o tema, você vai ver que tem certas velas que você vai atender para determinados propósitos que vão sempre sobrar cera, sempre vai sobrar, porque você precisa entender a mensagem que aquilo ali estava tentando passar naquele momento que você estava. E vão ter outras que vão ser consumidas totalmente. Também é bom lembrar da qualidade da vela, né, gente? Quando tem umas velas com a qualidade duvidosa, ela vai derreter muito mais porque o pavio não está muito bem direcionado. Então você vai ter um derretimento, né? O pavio fica assim. Então você vai ter um derretimento esquisito e vai formar várias bolsões de cera. Lembrando que se você quer fazer ceromancia, o mínimo de espessura de vela é essa aqui. É uma vela assim. Mais fina do que isso vai ser ruim de fazer. Você precisa que acumule cera aqui na parte de baixo da vela para que você consiga ler. Então tente sempre usar velas mais espessas para você fazer a sua ceromancia, tá?
Mas a gente vai ter um vídeo só sobre seromancia, porque é muito simbólico e bem complexo e a gente vai falar de linguagem simbólica. Não se preocupem. Mas numa leitura geral é isso, preste atenção à chama da sua vela, entenda que ela está interpretando energia. Se ela está alta, massa, se ela está alta e começa a provocar um derretimento muito louco, alguma coisa melhor você podia ter feito para direcionar essa energia de um jeito mais adequado, para que você tivesse uma leitura mais completa e que o seu trabalho fosse mais completo, não necessariamente a sua leitura. Se a chama está muito baixa, está faltando energia, se não está acendendo, talvez você não deveria fazer. Eu vou deixar essa no ar. Porque é realmente isso. Se a chama da vela não acende, talvez você não deveria fazer o que você está fazendo. Alguma coisa está errado. A energia não quer acumular ali. Então, não vai acender a chama da vela. Chama muito alta é o ideal. O ideal para um trabalho, desde que ela não consuma todo o derretimento. Fez todo o derretimento da vela muito rápido, existe um direcionamento ruim de energia ou você precisa interpretar os sinais. Só que essa questão de interpretar sinal só vai ser o que você sabe. Se você não sabe seromancia, você não vai estar recebendo mensagem na vela. Se você não sabe seromancia, não tem por que usarem um oráculo que você não domina para tentar se comunicar com você. Então vá pela primeira opção, que é um mau direcionamento de energia, por isso consumo excessivo. Derretimento simples. Para frente, mundo material. Para trás, questões espirituais. À direita, o passado. À esquerda, o futuro. Bem simples. Então, se a gente está pensando sobre um banimento e derreteu tudo para a direita, que é passado, coisas do seu passado estão influenciando para o acúmulo energético daquele momento. Entende? Você pode usar simbologia e leitura simbólica. Isso se encaixa dentro da seromancia. Mas você precisa estudar bastante a seromancia antes de você se meter a fazer isso. É muito interessante, é muito legal, mas tem simbologias específicas que podem dificultar a sua leitura ou você pode ter interpretações equivocadas se você não tiver conhecimento sobre isso. Mas é isso, é o básico do básico. Eu espero que tenha ficado claro. E não se preocupem que vai ter mais vídeos sobre seromancia e piromancia também, porque eu adoro piromancia. Eu acho incrível. Vão ter mais vídeos sobre isso, onde a gente vai aprofundar mais sobre essas questões. E enquanto isso, vão entendendo como a vela de vocês funciona, vão se aproximando desses portais e entendendo como essa energia se manifesta com vocês. É isso, tchau!